E aí pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Aqui é o Dr. Luiz Pina. Esse é o nosso quadro onde a gente pega todas as perguntas de vocês lá no Instagram ou aqui no YouTube. Especificamente essas a gente está pegando aqui do YouTube para responder as dúvidas aqui no sábado para vocês no nosso quadro que chama Café com Fertilidade. Legal? Então você que está acompanhando o café, muito obrigado. Não esquece aí de se inscrever no canal, não esquece de seguir o canal também. A gente está postando pelo menos 3 ou 4 vídeos por semana, o canal está crescendo bastante. Então vamos lá, ó. Alessandro de Paula. Olá doutor, uma dúvida. Minha esposa perdeu um bebê há 2 anos atrás, devido a ela ter nascido com síndrome de Patal. Minha dúvida, qual é a probabilidade de um bebê nascer com malformação ou síndrome? Pode ser a mesma que apresentou ali alguma outra através do procedimento de fertilização in vitro, utilizando um embrião de 34 anos. Algumas coisas interessantes aqui na pergunta do Alessandro. Alessandra, primeiro obrigado pela sua pergunta. E depois é o seguinte, ele já deve estar... Ele pesquisou algumas coisas porque ele enfatizou ali a idade da pessoa que está fazendo tratamento, que vai fazer tratamento, porque isso é realmente determinante ali para o resultado do tratamento dela. Então a primeira coisa, então, o que é essa síndrome de Patal que ele escreveu? Então, assim, os cromossomos que a gente tem no corpo, eles são basicamente impares, né? A gente tem 2 cromossomos 1, depois tem 2 cromossomos 2 e assim vai por diante. Eles são numerados através do tamanho, então a gente vai do maior cromossomo para o menor até o 22, e o 23 são os que determinam o sexo, né? Que é o cromossomo X. Para a mulher ela tem 2, né? O X e o X, e para o homem a gente tem o X e o Y, tá bom? Bom, dentro desses cromossomos existem os genes, ou seja, partes ali do cromossomo que expressam as proteínas, e esses estão ligados ali a algumas doenças, tá bom? Ou podem estar ligados a algumas doenças. Algumas doenças estão ligadas ao número de cromossomos, que é o caso da síndrome de Patal, que é a trissomia do cromossomo 13. Então, quando você tem 3 vezes o cromossomo 13, você desenvolve essa síndrome, tá bom? É muito parecida, por exemplo, com o Edwards, que é a trissomia do 18, e é muito parecida com a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Nesta ordem de incidência ou gravidade. Então, o 13 e o 18, por exemplo, infelizmente são incompatíveis com a vida, mas o 21 é o síndrome de Down, que é compatível com a vida. Combinado? Então, só para explicar um pouquinho da pergunta dele aqui. E a segunda pergunta aqui que eu quero responder é o seguinte: qual a probabilidade de um bebê nascer com uma malformação ou síndrome através do procedimento de FIV? Então, Alessandra, aqui vai a primeira informação importante. A fertilização in vitro, ela não retira o risco natural das pessoas terem problemas genéticos ali, cromossômicos, da população. Ou seja, o tratamento de fertilização, ele tem 2 coisas principais. Ele também não aumenta o risco de ter esse problema e também não diminui. Ou seja, quando você faz um tratamento de fertilização in vitro, o risco dessas cromossomopatias, ou seja, do número de cromossomos, ele é o mesmo que você teria se você engravidasse em casa. Isso normalmente está relacionado à idade, tá bom? Por isso que você colocou aqui os embriões de 34 anos de idade. Então, o risco é exatamente o mesmo. Então, algumas informações importantes. Você não vai indicar o tratamento de fertilização in vitro, já que você também não consegue diminuir este risco, só pela idade da paciente. Então, a paciente teve uma síndrome de Patal, provavelmente ele descobriu que nasceu com uns probleminhas, estudou ali o nenê quando nasceu, que não deve ter evoluído, e descobriu que era síndrome de Patal. A FIV não vai excluir totalmente esta chance, a não ser que ele faça biópsia de embrião para descobrir se o embrião tem algum problema genético ou não. A grande discussão aqui é qual que é a chance estatística disso acontecer de novo. Não é grande, é uma chance estatística muito pequena, o que não justificaria fazer tratamento para todas as pessoas da população que já tiveram filho por síndrome de Patal, tá bom? A não ser que a paciente tenha algum problema genético ali na carga genética dela, e aí o que facilitaria que a esposa dele tivesse uma chance ali a maior do que na população em geral, o que justificaria o tratamento. Combinado? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. A chance é exatamente a mesma, não é maior nem menor. Se você quiser excluir totalmente, você pode fazer, mas deve fazer biópsia de embrião, que eu não sei se seria indicado ali para paciente de 34 anos de idade. Fechado? Bom, vamos lá. Segunda pergunta aqui, Gisele Silva. Será que você pode me responder? Ela já começa assim, o que eu achei legal, porque provavelmente ela está realmente precisando ali da pergunta, da resposta dela. E a gente vai responder agora. Doutor, será que você pode me responder? Meu marido tem varicocele e está com azospermia, tá? Então aqui uma pergunta de fator masculino. O médico disse fazer
disse que fazer a cirurgia de varicocele não vai resolver isto. Isso procede ou é ali às vezes não querer indicar uma cirurgia para o paciente, ou ela escreve aqui a preguiça dele de não querer fazer a cirurgia para o meu marido. Então vamos lá, algumas coisas importantes, Gisele. A primeira é definir o que é realmente a azospermia. O que é a azospermia? É a ausência de espermatozoide no ejacular. Então o paciente colhe ali um espermograma através da masturbação e a andrologista ela procura em várias lâminas ali e a paciente não tem nenhum espermatozoide no ejaculado, nenhum, zero. Isso é o que a gente caracteriza como azospermia, tá? Aqui o ponto principal, Gisele, e aí durante os exames de pesquisa dessa azospermia junto com o espermograma foi descoberto ali a varicocele, e ela está querendo propor ali varicocelectomia, que seja retirada dessas varizes testiculares. Bom, aqui alguns pontos importantes. O primeiro, o mais importante para o seu marido, Gisele, é descobrir ali por que ele é um azospérmico. Então, basicamente, tem dois tipos principais. Tem a azospermia obstrutiva e tem a azospermia não obstrutiva, né? A obstrutiva é basicamente ali a vasectomia. Então, amarrar o ducto deferente, que é aquele canalzinho ali que vai do testículo, da vesícula seminal para o ejaculado. Se você amarrar aquilo ali, o paciente tem uma azospermia obstrutiva. No caso da azospermia não obstrutiva, existe um segundo detalhe aqui, que é principalmente a causa. Então, basicamente, o médico precisa examinar, ver se tem o deferente. Pode ser, por exemplo, uma fibrose cística ou genes de fibrose cística que facilitem ali o marido ter algum problema. Tem que dosar toda a parte hormonal e dificilmente a varicocele do maridão foi a causa dessa azospermia, né? A varicocele normalmente ela diminui a concentração, ela diminui a motilidade, ela pode causar ali um fator masculino grave, mas dificilmente causou essa azospermia. Pesquisar, por exemplo, microdeleção de Y, que é um outro problema genético que pode levar à azospermia. Alterações de cariótipo, ou seja, existe uma série de coisas que devem ser pesquisadas ali para excluir por que ele é um azospérmico. E uma outra coisa importante, se a varicocele ali que ele tem foi um grau muito alto a ponto de causar uma azospermia, existe uma chance muito pequena de fazer a varicocelectomia e tornar ele um paciente fértil. Talvez seja por isso que o médico não queria indicar. Então aqui o que eu indicaria para a Gisele é pesquisar realmente a causa, por que existe uma azospermia, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Então aqui eu acho que o médico está certo por enquanto, tá bom? Não sei exatamente a causa, mas o caminho é realmente esse. Fechado? Bom, e no nosso vídeo aqui, como engravidar na FIV de primeira, 5 dicas para engravidar na FIV de primeira, o Henrique Leal mandou o seguinte: medo de fazer o tratamento a gente não tem, o medo é de gastar 40, 80, 120 mil reais e não conseguir. Então, Henrique, eu queria tentar responder essa pergunta de você aqui, a sua pergunta, e isso ajudar muito as outras pessoas, e falar em um tripé, né? A gente sempre foca ali que a FIV, ela tem um tripé, e depende desse tripé ali para cada paciente. Tem pessoas que têm a parte psicológica mais afetada, que no caso do Henrique aqui não é o caso dele, a expectativa, nem o medo, nem nada disso, a parte financeira e a parte física. Então, cada paciente ele foca em algum desses pontos. Tem pessoas, por exemplo, com endometriose, que têm muito dinheiro, mas não conseguem tomar os remédios para fazer a fertilização, porque sentem muita dor. E tem alguns casais realmente que essa parte financeira pega. Realmente não é um tratamento barato, né? Uma fertilização ela custa ali entre 20, 25, 30, depende do remédio, depende de qual procedimento que a paciente vai fazer em laboratório. Mas aí assim eu vou tentar te responder por algumas coisas. Realmente, se você tiver um problema de saúde, você ou sua esposa, que precisem fazer este tipo de tratamento, a grande dificuldade não é a discussão do custo aqui, que isso é super real. A discussão é que se você não fizer algum tipo de tratamento, existe uma chance muito baixa do baby vir. Então, postergar o tratamento seria diminuir mais ainda a chance. Então, aqui realmente não tem muito o que fugir dos tratamentos independentes. Então, você precisa procurar um bom médico, você precisa fazer de tudo para que aumente as suas chances de engravidar, tentar minimizar o custo, se custo for uma coisa importante,
E tem uma segunda coisa super importante aqui, que é não conseguir engravidar de forma natural, que é precisar do tratamento. Se realmente você gastou o dinheiro e não conseguiu engravidar por algum motivo, você nunca vai poder olhar para trás e dizer que você não tentou. Isso é uma coisa que eu falo para os pacientes, que é muito melhor ali de você poupar, infelizmente, esse dinheiro. Ninguém queria gastar o dinheiro com tratamento médico, mas não deixa de ser um tratamento médico como outro qualquer, né? Outras especialidades que têm tratamento, por exemplo, como pedra na vesícula, como algum tipo de câncer, as pessoas não poupam dinheiro ali para ter o seu tratamento. É claro que ter um filho realmente é uma coisa que você pode decidir em gastar esse dinheiro ou tentar, mas se você realmente tem esse desejo de tentar e não der certo, você nunca vai poder falar que não tentou. E isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante, que eu acho que você deve seguir. Combinado? Além de tentar aí poupar, existem alguns outros caminhos para tentar fazer o tratamento que não sejam tão caros, ou até alguns tratamentos pelo SUS, dependendo de uma série de outras coisas. Fechado? Pessoal, muito obrigado pelas perguntas de hoje, gostei bastante de responder. Esse é um quadro que eu gosto muito, Café com Fertilidade, porque realmente é a demanda de vocês que perguntam, a gente que responde. Muito obrigado pelo vídeo, não deixa de dar o like, que isso ajuda muito o canal, e vejo vocês nos próximos vídeos.